Terça-feira, 5 de setembro, quarta semana aqui na Quaresma de São Miguel Arcanjo. E essa semana, essa grande arma que nós vamos entendendo que nós vamos buscar. É uma arma que nós temos que buscar. A igreja nos oferece e nós é que temos que buscar por nós mesmos, ou os nossos pais, ou nós que somos pais, ou avós, né? Buscar pelas nossas crianças e até mesmo incentivar os adolescentes, jovens, os adultos. Então, essa semana aqui, a quarta arma é a igreja. Ontem nós ouvimos sobre o batismo e a gente estava conversando, tem muito ainda aqui, tanta coisa aqui para aprender, para saber, não é, padre? Que certamente a gente não sabe, né? Sim, e o importante seria mesmo que a gente buscasse esse conhecimento. Você tem o catecismo, né? É bom que tenha a palavra de Deus, a gente viu por quê, mas e o catecismo? Você tem ali ao lado da sua Bíblia, para poder ir ali tirar dúvidas. O catecismo é um livro grosso, assusta, né? Nós não somos um povo acostumado a muita leitura, então a gente vê o tamanho do catecismo e a gente fica meio assustado. Mas o catecismo não é um livro para leitura contínua, né? Você pode usá-lo como um livro de pesquisa. Lá no final do catecismo tem um índice por temas, então se você tem dúvida com relação a alguma coisa, não precisa ler o catecismo todo, vai lá no final, vê o índice, aquele assunto, né, sobre o que você tem dúvida, aí você lê o parágrafo que está respondendo a sua dúvida, né, de acordo com a fé católica. Então é importante, né, e de novo, né, claro, as nossas paróquias têm momentos de formação, oferece ali na catequese, mas se você mesmo não se educa para buscar conhecer a própria fé, ninguém vai abrir sua cabeça para colocar o catecismo lá dentro. Então é importante que haja essa boa vontade da sua parte, né, de buscar, de conhecer. Acho que isso é muito importante. Até para não cair nas ciladas. Né? Porque quando a gente não conhece, alguém chega, começa a falar, a gente não tem argumento, e aí já não sabe nem mais o que pensar e fica perdido. E aí para a gente cair na cilada é rapidinho, né, e fica fácil. Hoje o padre vai falar então de uma outra arma, que é a missa. E aí certamente a gente vai ser bem incomodado, né, padre? Porque, olha, dentre os sacramentos todos, claro, todos foram instituídos por Cristo. Os 7 sacramentos que a igreja tem foram dados por Nosso Senhor à igreja. Mas a missa é de maneira especial o maior deles, né? O batismo é o primeiro sacramento, mas o maior dos sacramentos é a Eucaristia. Tanto é que eu sou batizado em vistas de um dia poder estar à mesa, né, recebendo o corpo e o sangue do Senhor, ali participando do sacrifício. Anunciamos, Senhor, vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição até a vossa vinda, né? Então é a Eucaristia, é o ponto mais alto para o qual caminhamos todos nós, e da Eucaristia emana toda a força, né, para o combate diário. Então, domingo sem missa, semana sem graça, sem a graça de Deus, você fica mais fraco, né? Fica sem essa, entre aspas aqui, fica sem essa vitamina espiritual, esse nutriente espiritual. Uma armadura. Exato. Então, a cada domingo, por que é uma obrigação participar da missa? Não entenda como obrigação, embora seja, mas entenda como uma necessidade. Eu não vou à missa porque eu sou obrigado, eu vou à missa porque eu preciso. E ali Deus me abastece, né? A sua palavra me orienta, a Eucaristia me dá essa força. Ah, mas eu não posso comungar. Aí é que está, né? Entenda a Eucaristia não só como a comunhão, mas como a missa. Aliás, um dos nomes da missa é Eucaristia. Do começo ao fim você está na Eucaristia. Ainda que não comungue, né, não se prive da participação na missa só porque você não comunga. Eu sei que o coração de muitas pessoas fica ferido, machucado, por não poder estar na fila da comunhão, não receber Cristo no sacramento do pão e do vinho consagrados. Eu sei o quanto que isso é uma ferida, o quanto que dói. Só que você se privar da missa por conta de não poder comungar, como diz, né, jogar fora a água e o bebê junto, né? Outro dia até estava refletindo sobre isso e vinha uma imagem assim de uma mãe, uma família numerosa, né? A mãe e muitos filhos que tem o costume de se reunir sempre aos domingos. E essa mãe tem uma receita de pudim, de uma sobremesa que, olha, só ela sabe fazer. Mas um dos filhos é diabético.
E agora? Esse filho vai deixar de participar dos almoços com a família, vai deixar de estar na presença da mãe que ele tanto ama e que é tanto amado por ela, só porque ele é diabético e não pode comer o pudim que ela faz. Então me vinha muito forte essa imagem. Ainda que você vá e não coma aquele pudim, mas estar ali faz toda a diferença, alegra o coração da mãe, né? Você se nutre pela presença dos irmãos e pela própria presença da mãe. Então, o fato de ter diabetes não pode ser um motivo para você se privar. Eu não sei, me vinha muito isso na oração e eu, puxa, acho que isso se encaixa bem nessa situação de pessoas que não podem comungar e por isso se justificam de não ir à missa porque é muito pouco. O Senhor espera você e se você não vai, ninguém ocupa o seu lugar. Fica ali um lugar vago na mesa da família. Então, ainda que você não consuma aquele alimento que é oferecido, porque não pode, não é porque não quer, não é porque... E me vinha também uma imagem assim, que seria cruel uma mãe que insistisse no filho que comesse daquele pudim. Faria mal para ele. Então, não seria um ato misericordioso da mãe? Não, eu fiz com tanto amor, você não vai comer? Mas faria mal. Então, por que a igreja, às vezes, tira a comunhão de algumas pessoas, né, orienta que não comunguem? Porque aquela comunhão, em vez de fazer bem, pode fazer mal. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quem se aproxima da mesa do Senhor e come indignamente daquele pão, comunga a sua própria condenação. Então a igreja, quando diz não coma, não comungue, não é porque ela não te ama, não é porque ela não é misericordiosa, é porque preconceituosa. Pelo contrário, é porque ela te ama muito. E pela tua salvação, para não comprometer a tua salvação, é que ela diz, viva a Eucaristia, participe, esteja junto com seus irmãos, se nutra da presença, faça comunhão espiritual, mas não comungue porque isso pode te fazer mal. Lê depois, se tiver oportunidade, pega o hino, a sequência da Missa de Corpus Christi. É um poema que São Tomás de Aquino compôs sobre a Eucaristia. E ali você vai entendendo exatamente isso, quando São Tomás diz que para uns é remédio, para outros é condenação. Por quê? Por causa do nosso estado de alma, quando nos aproximamos da comunhão. Então, o que é a missa? É a Eucaristia, do começo ao fim. Então, não se prive. Estou dizendo tudo isso para aquelas pessoas que talvez, por alguma situação, entre aspas, de irregularidade na vida matrimonial, marital, né, não podem se aproximar da comunhão. Tudo bem, essa situação é impedimento para a comunhão, mas não é impedimento para ser igreja, não é impedimento para estar com a comunidade. E acho que tudo isso tem que ser levado em conta, né? Então, quando a gente fala da missa, a gente está falando desse que é o maior de todos os sacramentos. É o ápice para o qual caminhamos, né? E é a fonte de onde conseguimos toda a nossa força para o combate espiritual. É uma palavra que Deus tem para aquele momento, para aquela situação. E quando o livro aqui do Scott Hahn, né, nós já falamos um pouquinho sobre ele lembra que antes de existirem igrejas, antes mesmo da Bíblia ser escrita, né, do Novo Testamento, melhor dizendo, antes de existir alguma carta de Paulo, antes de existir os evangelhos, já existia a missa. Os primeiros discípulos, as primeiras comunidades se reuniam, iam até a sinagoga ouvir a palavra de Deus, porque por causa do costume judaico, né? Então iam ouvir a palavra de Deus, depois se reuniam nas casas para a partilha do pão, para ler, para interpretar aquilo que foi proclamado na sinagoga, agora à luz da fé, à luz da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus. Então a missa existe muito antes de existirem igrejas, muito antes de existirem livros do Novo Testamento. Então a missa é esse tesouro, né, que nós temos como arma para nos fortalecer para o combate, para nos defender dos ataques, porque aquilo que a gente ouve na missa, a gente aprende, quer dizer, a gente já fica mais esperto com relação às estratégias do demônio. Então a gente vai se munindo de todas as maneiras na missa para esse combate espiritual. Então é muito importante que também a missa a gente conheça as partes da missa, o meu modo de estar na missa, minha postura corporal, tudo isso é importante. Me ajuda a rezar, me aproxima de Deus. A gente já falou isso aqui uma vez, acho que quando conversou sobre Corpus Christi, só para citar um exemplo, a genuflexão. Você levar o seu joelho até o chão, o joelho direito toca o chão, diante do Santíssimo Sacramento. Aí alguém pode perguntar, nossa, mas toda vez que eu passar em frente ao sacrário eu tenho que fazer genuflexão? Olha, se você não fizer, isso não vai mudar em nada Jesus.
mas o que isso vai fazer com você, com o seu coração? Então, é como que os gestos também vão me modificando interiormente, né? Então, a vênia, a genuflexão, o ajoelhar-se, o fazer... acho que eu já falei da genuflexão, né? Então, o cantar, o responder às orações, tudo isso é uma participação ativa, consciente e frutuosa. Então, é isso que a gente precisa buscar, conhecer. Eu sempre que eu falava para os coroinhas quando era seminarista, perdoe se a comparação é um pouco chula, mas eu ia perto de alguém que estava numa confraternização, estava lá reunidos amigos jogando truco. E gritavam, e levantavam da mesa, e batiam. E falei, meu Deus, eu ficava sem entender nada, porque eu não sei jogar. Eu não entendia as regras do jogo. Eu não conseguia me entusiasmar tanto quanto eles, porque eu não entendo as regras. A mesma coisa eu digo para uma pessoa que vai à missa sem entender as regras, né? Sem saber o que está acontecendo. Ela fica ali alheia, olha para cima, olha para o relógio, não vê a hora que acaba. Agora, quem entende o que está acontecendo, quem mergulha naquele mistério, não quer sair dali. Pelo contrário, né? Busca estar quanto mais melhor. Tem a intenção da comunhão diária. O mínimo é a comunhão semanal do domingo, né? Mas tem gente que, tendo possibilidade, faz a opção de comungar diariamente para ouvir a palavra de Deus, meditar sobre ela e para receber o alimento da Eucaristia. Enfim, a missa, o maior de todos os sacramentos, existe desde que a igreja é a igreja, nasceu do coração de Cristo na cruz e ganhou toda a força da ressurreição. Então, toda vez que nós nos reunimos para celebrar como igreja, estamos unidos a esse corpo que oferece ao Pai o sacrifício do Filho e faz isso até que Ele volte. Toda vez que a gente faz isso, a gente se fortalece de um tanto. O diabo tem medo de uma pessoa de missa frequente. É por isso que às vezes ele tenta que as pessoas não vão. Porque ele tem medo das pessoas de missa frequente. E se você é uma dessas pessoas que não pode receber Jesus na Eucaristia, mas você pode fazer a sua comunhão espiritual, olha a beleza da oração de comunhão espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Olha que oração linda, Padre. Sim. Já pensou? Se você, né, por algo talvez... Mas é o caso do casamento de segunda união, né? Que impede alguém de receber Jesus eucarístico, mas olha a profundidade da oração de comunhão espiritual. E você que foi, comungou da palavra, né, a palavra proclamada, a palavra que o padre refletiu ali com os seus irmãos, vai sair fortalecido, né, Padre? Sim. E ainda um acréscimo, né? Justiça se faça aqui para que a gente oriente bem com relação a isso. A segunda união, né, é um caso de impedimento, como é que eu posso dizer, perene, né? Não é perene a palavra, mas quem não pode comungar? Qualquer pessoa que esteja em pecado mortal. Sim. Quando a gente fala não comungue, não é só para quem é de segunda união, não. Verdade. Eu estou em pecado mortal? Verdade. Eu não posso comungar enquanto eu não buscar a confissão. Se eu comungar, eu estou comungando de maneira sacrílega, né? Isso não é só para quem é de segunda união, tá? Quando a gente fala de situação irregular, a gente tá claro que isso se inclui, mas não é exclusivo, como a Sandra lembrou. Qualquer pecado, um pecado mortal, já é impedimento para a comunhão. Você não deve se aproximar da comunhão se estiver com um pecado mortal na consciência. A gente fala melhor depois sobre isso quando falar da confissão. Mas não precisa dois. Um pecado mortal já é impedimento para que você comungue. E a gente vê nas nossas comunidades, realmente, quantas pessoas que faltou da missa, mas não tem problema, domingo que vem eu comungo. Meu Deus, faltar da missa aos domingos é pecado mortal.
Então não trate levianamente essas coisas. Não ache que o impedimento da comunhão é só para quem está em segunda união. Esse é um caso mais comum, né? A gente fala mais sobre ele, não sei. Mas não é o único, não. Qualquer pessoa que esteja em pecado mortal não deveria se aproximar da comunhão antes de se confessar. Então que já seja um consolo aí para você que está nessa situação e que às vezes tem um coração tão ferido, né? Esse impedimento não é exclusivo para quem está nessa situação, né? E sim para o pecado mortal. E que eu acredito que a proporção é muito maior nesse segundo caso do pecado mortal do que no caso da segunda união. Então, olha, vamos rezar agora as orações da quaresma, né? Traz aí também agora no seu pensamento, talvez aí no seu altarzinho, né? Você colocou um papel com as intenções. Então traz tudo isso agora no pensamento. Lembre-se, pense na sua vida sacramental, como que tá, né? A sua ida ao banquete eucarístico através da missa. Se na sua casa, né, existem pessoas que estão aí afastadas, pede a ajuda de São Miguel. Fala, São Miguel, me defenda e nos defenda nesse combate, para que nós sejamos vencedores, para que nós possamos mergulhar e nos alimentar da Eucaristia, de tudo aquilo que a missa nos oferece. Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos a oração Augusta Rainha do Céu.
Augusta Rainha dos céus, soberana Senhora dos anjos, vós que desde o início recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por meio de vosso poder, persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo a sua audácia e repelindo-os para o abismo profundo. Quem é como Deus? Ó boa e terna Mãe, vós sereis para sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Eu sinto como que se uma cortina, Padre, estivesse se abrindo diante dos nossos olhos para a gente saber tanta verdade, né? E para a gente assim ir tomando posição mesmo e indo em busca de tudo aquilo que a igreja nos oferece. Sim, nós somos, por causa do pecado, um paciente na UTI. E aí a igreja cuida de nós com os devidos cuidados. Ela não é uma mãe irresponsável ou um médico negligente que vai fazer pouco caso da nossa situação. Pelo contrário, ele vai querer a nossa cura e vai fazer de tudo para nos curar, para cuidar de nós. Então, certas orientações, certas medidas da igreja custam, sim, é como remédio amargo, mas para poder curar aquela doença, para poder nos livrar daquela dor. Então, ainda que a gente não entenda, o que ela faz por amor e faz pelo nosso bem. Eu fico imaginando que o mesmo sentimento que a igreja tem em algumas situações é o mesmo de uma mãe que tem que levar o primeiro filho para tomar a primeira vacina. Acho que aquilo deve custar tanto no coração daquela mãe, ter que ver aquela agulhada e a criança chorando. E é de partir o coração. Nossa, mas por que essa mãe está fazendo isso com a criança? Pelo bem dela. Então é exatamente a mesma coisa com relação a muitas situações no que diz respeito à fé, à moral cristã. Nossa, mas por que a igreja trata dessa forma, age desse jeito, diz aquela coisa? Pelo bem dos filhos dela, porque ama. Então quando a gente vai entendendo tudo isso, a gente vai olhando até de uma forma mais carinhosa para nossa mãe igreja, né? Padre Pio até tem uma imagem que ele fala que nós somos, não sei se é o Padre Pio ou São João Maria Vianney, mas ele diz que nós somos uma criança que esperneia no colo da mãe, né? E tá lá a mãe segurando e a criança chutando e batendo no rosto da mãe e dando tapas, mas nem por isso a mãe solta a criança. A mãe continua segurando mesmo que a criança esteja lhe ferindo. Somos nós, no colo da igreja. Nós, os nossos pecados, nós e nossas feridas, e a igreja cuida de nós, né? Tenhamos isso no coração, assim, com muita certeza, sem dúvidas, sem colocar em xeque a verdade disso que nós estamos trazendo aqui nessa quaresma, que nós estamos aprendendo ou ouvindo de novo, né? Não coloquemos em dúvida o amor que a igreja tem por nós, seus filhos. Jamais, jamais. O que ela faz por nós, faz porque nos ama e para o nosso bem. Não abandonemos a nossa igreja e voltemos para ela, né? Sempre, tá bom? O padre falou que a igreja é mãe que cura, que cuida, que cura. Amanhã é, né, o sacramento da cura. Amanhã nós vamos conversar, o padre vai falar sobre confissão e certamente vai esclarecer muitas dúvidas que temos, falar um pouco sobre o pecado, enfim. Amanhã, aqui, nessa quarta semana da quaresma de São Miguel Arcanjo, quero agradecer a você que tem permanecido firme, você que continua compartilhando os vídeos, você que escreve o comentário, você que dá um joinha, você que se inscreve no canal da comunidade. Muito, muito obrigado. Deus lhe pague e abençoe. Juntos, nós estamos evangelizando, né? E fazendo mais corações arderem, tá bom? Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos aqui para mais um dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. E para isso, para a gente não errar, para a gente não sair desse colo que é a igreja, que é a nossa mãe, vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.